Dizem que o tempo muda tudo, mas o tempo por si só não cura o arrependimento. Às vezes, ele apenas o aprofunda. Hoje você vai conhecer a história de André, um homem que conquistou tudo que o dinheiro pode comprar, mas que perdeu aquilo que o dinheiro jamais devolveria: o abraço de sua mãe. A vida tem um jeito estranho de nos lembrar do que realmente importa. Às vezes, é preciso perder tudo para descobrir o valor de um simples abraço. Hoje você vai ouvir uma história que vai tocar fundo o seu coração. Uma história sobre o tempo e sobre o amor que nunca pede nada em troca. Fique até o final, porque o que esse homem viveu poderia acontecer com qualquer um de nós. Dona Lourdes acordava antes do sol. Enquanto a maioria ainda dormia, ela já empurrava o carrinho de madeira pelas ruas de chão batido, recolhendo latinhas, papelões e sonhos esquecidos nos cantos da cidade. O som das rodas rangendo no barro era quase uma trilha sonora de resistência. Às vezes, o pequeno André a acompanhava. De mãos pequenas e olhar curioso, perguntava: "Mãe, por que a gente faz isso todo dia?" Ela sorria, com a voz mansa e olhar no horizonte. "Porque quem luta todo dia, filho, nunca perde, só aprende." Essas palavras se tornaram uma marca dentro dele, uma chama silenciosa que o empurrava para frente. À tarde, enquanto as outras crianças jogavam bola na rua, André estudava. Usava cadernos velhos doados pela escola, escrevia com lápis gasto e fazia as contas no chão de terra batida. A mãe o observava da porta com o coração cheio de orgulho e um medo escondido, o de que, ao vencer, o filho esquecesse de onde veio. O tempo passou, André cresceu, determinado, inteligente, incansável. Sonhava em dar à mãe tudo o que ela nunca teve: uma casa nova, roupas bonitas, descanso. Mas, com o tempo, aquele sonho puro começou a se misturar com orgulho e ambição. Ele já não queria apenas melhorar de vida, queria provar ao mundo que era capaz. Quando completou 17 anos, conseguiu uma bolsa para estudar na capital. A vila inteira se reuniu para se despedir. Dona Lourdes chorava, segurando um lenço bordado. "Vai, meu filho, e mostra para o mundo que o pobre também pode brilhar." André a abraçou, prometendo voltar. Mas, no fundo, ele sabia: o mundo lá fora era grande demais para permitir retornos fáceis. Som de ônibus se afastando, vento e choro contido. Na capital, tudo era novo. Os prédios, as luzes, as pessoas apressadas. André se sentiu pequeno no início, mas logo percebeu que tinha talento. Estudava durante o dia, trabalhava à noite, dormia pouco e crescia rápido. A cidade o moldou, o transformou. E pouco a pouco, aquele menino simples começou a desaparecer. As ligações para a mãe foram ficando curtas. Os "tô com saudade" deram lugar a "agora não posso falar, mãe, tô ocupado." E os "eu te amo" foram substituídos por "depois eu ligo." Dona Lourdes, lá na vila, esperava todas as noites o telefone tocar. Sentava na cadeira da varanda, olhando para o céu estrelado, e sussurrava uma prece: "Protege ele, Senhor, e não deixa o sucesso apagar o coração do meu menino." Mas o tempo foi cruel. As estações mudaram, o dinheiro começou a chegar, e André passou a frequentar jantares, reuniões e festas onde ninguém sabia quem era a Dona Lourdes. Quando alguém perguntava sobre a família, ele respondia com evasivas, como se o passado fosse uma roupa velha que preferia deixar guardada. Até que um dia o "depois eu ligo" nunca mais chegou. Dona Lourdes parou de esperar. Não porque deixou de amar, mas porque o tempo ensinou que até o amor precisa descansar quando espera sozinho demais. E lá longe, entre prédios e luzes artificiais, André continuava subindo na vida. Mas quanto mais alto chegava, mais distante ficava do chão onde aprendeu a caminhar. Ele havia conquistado o mundo,
mas perdera o único lugar onde o amor nunca lhe cobraria nada em troca. Anos haviam se passado. Aquele menino da vila agora era um homem bem-sucedido. André tinha tudo que um dia sonhou: um apartamento com vista panorâmica, relógios caros, viagens, reconhecimento. Mas, no fundo, existia um vazio que não se preenchia, nem com luxo, nem com aplausos. O sucesso veio acompanhado do silêncio. As risadas eram forçadas, as conversas superficiais. E toda vez que via alguém chamando pela mãe na rua, uma pontada invisível atravessava seu peito. Certa manhã, em meio a uma reunião fria e impessoal, um dos sócios comentou: "Aquela região rural perto da serra está à venda. Terreno barato. Podemos transformar em um resort." O nome do local caiu sobre ele como um raio. Era a vila onde havia nascido. No instante que ouviu o nome, André sentiu o ar faltar. O café nas mãos esquentou demais e o som das vozes ao redor desapareceu. De repente, tudo que ele mais tentou esquecer se ergueu diante dele como um espelho. Naquela noite, deitado na cama, encarou o teto iluminado pela cidade. As luzes piscavam como lembranças. O cheiro de terra molhada, o riso da mãe, o barulho do carrinho de madeira nas ruas da vila. Ele sabia o que precisava fazer, mas não por saudade, por curiosidade, talvez culpa, ou quem sabe algo mais profundo que ele não ousava nomear. Dias depois, André pegou o carro e partiu. Asfalto, neblina, curvas. A cada quilômetro, o coração batia mais forte. O caminho parecia mais longo do que lembrava. Talvez porque agora ele carregava o peso do passado no banco de trás. Quando a estrada de terra começou, a lembrança o golpeou de vez. As árvores conhecidas, o velho armazém abandonado, a escola com o muro descascado. O tempo havia passado, mas o lugar parecia preso numa fotografia antiga. Ele reduziu a velocidade. As mãos tremiam no volante. Foi então que a viu. Lá, do outro lado da rua enlameada, uma mulher curvada empurrava um carrinho de madeira. O lenço florido na cabeça, as mãos trêmulas, o olhar voltado para o chão. A roupa molhada pela chuva colava no corpo magro. André parou o carro no acostamento. O limpador de para-brisa riscou o vidro, mas ele não via nada além dela. Era ela, Dona Lourdes. O tempo parecia ter congelado naquele instante. A respiração dele travou. A mãe que ele deixara há tantos anos estava ali, não em uma varanda tranquila, mas revirando o lixo em busca de sobras. O mundo desabou dentro dele. Tudo girava. As luzes do carro, a chuva, as lembranças. A mãe tirou algo de uma sacola, um pedaço de pão embolorado, e o guardou com cuidado, como se fosse um tesouro. André levou a mão ao rosto tentando conter o choro, mas as lágrimas caíam sozinhas. Aquela imagem atravessou a alma dele como uma lâmina. Ele quis sair do carro, correr, abraçá-la, mas o corpo não reagia. O medo o paralisava. O medo de ver o olhar dela. O medo de sentir o julgamento silencioso que ele sabia que viria. Não da mãe, mas da própria consciência. A chuva engrossou. Dona Lourdes cobriu a cabeça com um lenço e empurrou o carrinho devagar. O barulho das rodas no barro era o mesmo som da infância. André fechou os olhos. E naquele instante ele ouviu, não com os ouvidos, mas com a memória, a voz da mãe ecoando de muito tempo atrás. "Filho, nunca esqueça de onde você veio." O coração dele se quebrou. Ele ligou o carro e foi embora. Mas algo ficou ali, preso naquela rua, entre o barulho da chuva e o eco de um amor esquecido. Naquela noite, André não dormiu. A imagem da mãe o perseguiu. Tentou trabalhar, ler, assistir algo, mas nada o distraía. O rosto dela, a roupa molhada, o olhar cansado,
Tudo vinha à tona em cada silêncio. Pegou o celular. Abriu o contato salvo como mãe. O número ainda estava lá. As mãos tremiam. Ele tentou discar, mas a ligação caiu. Talvez o número nem existisse mais. Talvez ela tivesse trocado de telefone. Ou talvez o tempo tivesse levado até isso. Encostou o celular no peito e chorou pela primeira vez em muitos anos. Não era choro de arrependimento apenas. Era de impotência. De perceber que a vida correu enquanto ele acreditava estar vencendo. Pela janela, o amanhecer começava. A cidade despertava, os carros passavam apressados, os prédios brilhavam. Mas dentro do apartamento de André havia apenas silêncio. E naquele silêncio, uma frase ecoava sem parar. Se o sucesso me trouxe até aqui, então talvez o preço tenha sido alto demais. O dia amanheceu cinza. O relógio marcava 6:30 da manhã, mas o céu ainda parecia preso à noite. André estava acordado desde cedo, sentado na beira da cama, com a mesma roupa do dia anterior. Sobre a mesa, uma xícara de café frio e uma foto antiga. Ele e a mãe, quando era criança, sentados no quintal da vila, sorrindo para a câmera improvisada de um vizinho. O sorriso dele naquela foto era leve. Agora, só restava o peso. O arrependimento tem um som. É o som do silêncio quando você sabe que já é tarde. Nos dias seguintes, André tentou seguir com a vida. Reuniões, compromissos, entrevistas, mas tudo parecia sem cor, sem alma. O sucesso que antes o orgulhava, agora lhe dava náusea. O som das risadas em restaurantes caros ecoava na cabeça dele como zombaria. Enquanto ele brindava com empresários, uma pergunta o torturava. O que será que minha mãe comeu hoje? À noite, André não dormia. As lembranças vinham como fantasmas. Via a mãe na chuva empurrando o carrinho. O olhar cansado dela o perseguia até nos sonhos. Às vezes, acordava sobressaltado, achando que ouvia a voz dela chamando, "Meu filho!" Mas quando abria os olhos, só via o teto frio e o vazio. No 7º dia, ele pegou o carro e dirigiu sem destino. As avenidas pareciam todas iguais. Em um semáforo, viu uma mulher idosa atravessando a rua devagar, com sacolas nas mãos. O gesto dela, lento, frágil, foi o estopim. Ele encostou o carro no acostamento e chorou com o rosto entre as mãos. Não importava mais o dinheiro, o status, as viagens. Nada daquilo tinha sentido se ele não tivesse coragem de olhar nos olhos da mãe e pedir perdão. Na manhã seguinte, sem avisar ninguém, André voltou à vila. Sem terno, sem motorista, só ele, uma mochila e o coração acelerado. A estrada era a mesma, o mesmo cheiro de mato e barro. Mas agora ele via tudo diferente. Cada casa velha parecia ter uma história que ele nunca quis ouvir. Quando chegou, estacionou o carro na entrada da vila e seguiu a pé. As crianças o olhavam curiosas, um homem bem vestido, perdido entre ruas simples. O coração dele batia forte e as mãos suavam. Ao virar a esquina, avistou a casinha antiga. O portão de madeira, a janela torta, o lençol pendurado como cortina. Ela estava ali, sentada na varanda, com o mesmo lenço florido na cabeça, costurando alguma coisa. O tempo parou. Por um instante, ele quis voltar atrás, mas dessa vez não fugiu. André deu um passo, depois outro. E quando ela levantou o rosto, os olhos se encontraram. O sorriso que ele mais temia e mais desejava surgiu devagar. Ela o reconheceu. Mesmo com os cabelos grisalhos, mesmo com o tempo no rosto, ela sabia. Aquele era o seu menino.
As lágrimas vieram antes das palavras. André correu até ela e caiu de joelhos. Mãe, a voz falhou. Me perdoa! Ela o abraçou, em silêncio. As mãos trêmulas tocaram o rosto dele com ternura, como se quisessem ter certeza de que era real. Meu filho, você voltou! E foi só isso. Nenhum sermão, nenhuma cobrança, apenas amor. André ficou com ela o dia todo. Ajudou a varrer o quintal, consertou a cerca, preparou o jantar simples que ela tanto gostava. Enquanto ela contava histórias, ele observava cada detalhe. As rugas novas, o olhar cansado, o jeito carinhoso de arrumar o prato dele antes do próprio. À noite, quando ela dormiu, ele ficou sentado na varanda, olhando as estrelas. Era a mesma varanda de onde ela esperava as ligações que nunca vinham. Ele olhou para o céu e sussurrou: Eu voltei, mãe, mas talvez tarde demais. Nos dias seguintes, André começou a reparar na vila. Percebeu quantas mães estavam sozinhas, quantos idosos viviam do pouco que tinham, e começou a ajudar, sem dizer quem era, sem ostentar. Pagou o conserto de casas, comprou alimentos, levou remédios. Mas o que ele mais fazia era ficar ao lado da mãe. Falavam sobre tudo e sobre nada. Às vezes apenas se olhavam, porque o amor não precisa de explicação. Uma noite, enquanto jantavam, Dona Lourdes segurou a mão dele. Os olhos dela estavam úmidos, mas calmos. Sabe, meu filho, o tempo me ensinou a esperar, mas também me ensinou a perdoar. E eu nunca deixei de te esperar, mesmo quando o coração doía. André chorou, e naquele instante entendeu que o perdão é mais forte que o arrependimento. No dia seguinte, ele caminhou até o rio que passava atrás da vila. Pegou um punhado de barro nas mãos e deixou escorrer entre os dedos. Era o mesmo solo onde havia brincado descalço na infância. Ali, prometeu a si mesmo que nunca mais se afastaria daquilo que o formou. A partir de hoje, disse em voz baixa, eu vou honrar cada gota de suor que minha mãe derramou por mim. O amor havia encontrado o caminho de volta, mas o tempo, esse velho amigo e inimigo, ainda guardava uma lição, a mais dura de todas. O sol nasceu manso naquela segunda-feira. Na varanda, Dona Lourdes mexia o café, e André observava o vapor subir como se o dia, enfim, pedisse licença para começar. Havia uma paz rara no ar, a paz de quem sabe que os acertos, às vezes, não fazem barulho, apenas consertam silêncios. Começa pelo telhado da Dona Dalva, filho. Quando chove, pinha no berço do netinho. André assentiu. Anotou num caderninho simples, daqueles de feira. Ao lado, desenhou um pequeno quadrado. Era a caixa de feito. Queria ver a vila marcada por feito. O primeiro gesto. Ele foi de casa em casa, não como um empresário, mas como filho da terra, apertando mãos, ouvindo histórias, mapeando necessidades. A serraria do Zé, que não funcionava desde a enchente, a escola com as janelas tortas e a lousa rachada, a farmácia comunitária improvisada num quartinho de igreja. André, que sempre entendeu de planilhas e margens de lucro, aprendeu agora a fazer planos com pessoas, prazos que respeitam cansaços, orçamentos que cabem na dignidade. No alto da rua, o primeiro telhado novo ganhou brilho de telha vermelha. As crianças bateram palmas e Dona Dalva, envergonhada, segurou o choro para não dar trabalho ao coração. O centro que reúne. Num terreno baldio, onde antes havia mato e entulho, André levantou um galpão simples, arejado, de janela grande.
Centro de Ofícios Raimundo, leu Lourdes, emocionada. O nome do pai de André, que partira cedo demais. Ali, carpintaria, costura, cozinha solidária e um quadro na parede escrito a giz: Ninguém sai daqui como chegou. As mãos da vila reaprenderam a fazer. Prateleiras, portas, bancos para a praça. Costuras firmes que viravam aventais e bolsas. Panelões fumegantes que alimentavam quem não tinha fogão, e quem tinha também, porque o tempero era partilha. Dona Lourdes sentava num banquinho perto da janela e ensinava pontos invisíveis, a maneira de ouvir, o jeito de perguntar, a coragem de aceitar ajuda. Costura por dentro precisa ficar bonita, mesmo que ninguém veja, dizia, sorrindo. André anotava. Aquilo servia para paredes, contas e corações. O carrinho que vira símbolo. O carrinho de madeira foi restaurado. As rodas, antes tortas, agora corriam retas. Ainda se viam os sulcos do tempo, como uma memória assumida. André mandou gravar na lateral: Lourdes, para levar o que alimenta. De manhã, o carrinho rodava recolhendo doações de pão e verduras. À tarde, cruzava a vila ao contrário, distribuindo sacolas e sorrisos. As crianças se revezavam para empurrá-lo. Minha vez! Agora eu! Dona Lourdes ria, mas, às vezes, levava a mão ao peito, um gesto rápido, quase imperceptível, como quem pede ao corpo que espere mais um pouco. A cozinha e o cheiro de casa. No centro, o fogão industrial chiava com caldos espessos e arroz soltinho. André picava cebola com cuidado de iniciante. Lourdes, sem dizer nada, aproximava o punho da panela para medir o sal com o instinto de quem tempera vidas. Comida boa é aquela que dá coragem, ela dizia. Os idosos chegavam cedo. Os mais jovens vinham tarde. Todos saíam com a sensação de que alguém os viu. As pequenas vitórias. No caderno de André, os quadradinhos feitos foram ganhando tique. Telhados, janelas, remédios, material escolar, um mutirão para abrir a valeta que evitava alagamentos. Os problemas não acabaram, mas perderam a solidão. Ele, que sempre acelerou, aprendeu a andar no ritmo da vila, fazer pausa na hora do café, respeitar o tempo de cada história, não interromper o choro de ninguém. À noite, sentava na varanda com a mãe, falavam do nada, e era tudo. A visita ao passado. Num sábado, André levou Lourdes ao morro onde brincara criança. Lá em cima, o vento assobiava como antigamente. A vila parecia menor, mas a vida parecia maior. Eu sempre soube que você voltaria, disse ela, apoiando a cabeça no ombro dele. Ele ficou em silêncio, com um nó agradecido na garganta. Na descida, Dona Lourdes precisou parar. Uma tontura leve, um suspiro demorado. Só cansei um pouquinho, meu filho. André ofereceu o braço, no olhar o susto que a boca não disse. A noite seguinte teve velas no altar da sala e uma oração mais demorada. O presente que não tem preço. No domingo, choveu. André preparou café e pão passado na manteiga, como ela gostava. Lourdes pegou o prato com as duas mãos, como quem segura um milagre simples. Eu rezei para te ver crescer. Rezei mais ainda para te ver voltar, confessou. Ele encostou a testa na dela. Não havia perdão pedido ali. Havia perdão vivido. O pedido. Mais tarde, sentados no centro, olhando o vai e vem do carrinho, Lourdes disse baixinho: Se um dia eu for embora antes de você, promete que o carrinho continua. André respirou fundo. Não fala assim, mãe. Promete? Eu prometo.
Ela sorriu, satisfeita. Como quem risca o último item de um caderno antigo. A vila que aprende a cuidar. Chegaram cartas de gente que havia saído e decidiu voltar. O padeiro ensinou um jovem a sovar massa. A costureira começou um curso de ajustes para noivas. Na praça, uma roda de leitura aos sábados reunia histórias que não estavam nos livros. O centro virou caminho, não destino. E André, sem discurso, virou ponte. O prenúncio. Certa tarde, enquanto organizavam doações, Dona Lourdes segurou o carrinho com mais força. Respirou curto. Aquele gesto outra vez. Hoje eu fico só olhando, tá? André moveu céu e terra em segundos. Cadeira, água, casaco, consulta marcada. Ela sorriu. A velha teimosia mansa nos olhos. Não me tira do meu posto, menino. Quem fica perto do carinho, escuta melhor o coração da vila. Ele não insistiu. Mas, à noite, deitado, ouviu o próprio coração bater no ritmo daquele medo sem nome. O que foi reconstruído por fora já havia sido curado por dentro. Mas o tempo, esse mestre paciente, guardava a última lição. E ela viria na forma do silêncio. A vila dormia sobre uma chuva mansa. O relógio da sala marcava 11h30 da noite. Lá fora, o carrinho repousava encostado na parede do centro de ofícios, com pequenas gotas escorrendo pelas bordas. Dentro da casa, André arrumava os papéis de doações, enquanto Dona Lourdes terminava uma oração em silêncio, sentada em sua cadeira de balanço. Ela parecia tranquila. Tranquila demais. O olhar dela estava mais lento, o sorriso mais sereno, como quem sente que o dever foi cumprido. André se aproximou e cobriu os ombros dela com um xale. Tá tarde, mãe. Vem deitar um pouco. Ela assentiu. Eu já vou, meu filho. Só vou terminar de agradecer a Deus por ter me deixado ver tudo isso. Ele sorriu, beijou-lhe a testa e foi preparar o quarto. Mas, por algum motivo, demorou um pouco mais para voltar. Talvez quisesse guardar aquele instante, a mãe orando, a lamparina tremendo, o som da chuva no telhado, como uma fotografia viva. Quando voltou, encontrou-a com os olhos fechados, a cabeça levemente apoiada na poltrona. O rosário escorregava entre os dedos. O sorriso ainda estava ali, mas o peito já não se movia. André ficou parado. Por um segundo, o tempo parou junto. Depois, o corpo dele fraquejou. Ajoelhou-se, segurou as mãos frias da mãe e chorou com uma dor que não cabia no peito. Não era só saudade, era tudo o que não disse a tempo. Era o eu te amo engolido, o depois eu ligo que nunca veio, as tardes perdidas, os natais sem voz do outro lado da linha. A chuva aumentou. O som das gotas se misturava ao pranto dele. E, pela janela aberta, o vento mexia o lenço florido deixado sobre a cadeira. Na manhã seguinte, a vila acordou diferente. As pessoas saíam de casa em silêncio, uma após a outra, como se um chamado invisível as guiava. Em frente à casa de Dona Lourdes, o carrinho estava coberto de flores. Crianças seguravam velas, e idosos rezavam baixinho. André, de joelhos, segurava o lenço da mãe. Não havia discurso, apenas lágrimas. Mas as lágrimas falavam, contavam a história de um filho que voltou, de uma mãe que esperou e de um amor que venceu o tempo. Mais tarde, ele mesmo empurrou o carrinho até o pequeno cemitério no alto do morro. O mesmo carrinho que um dia levava latinhas, agora levava flores, cartas e pão fresco, o pão que ela distribuía a quem tinha fome. Ao chegar, o vento soprou forte, e o lenço florido voou de suas mãos. Foi parar sobre a cruz de madeira simples. André sorriu entre lágrimas.
Era como se ela tivesse chegado antes. Dias depois, André transformou o antigo centro de ofícios em Lar Dona Lourdes, um abrigo para mulheres idosas e mães sozinhas. Na entrada, uma placa com letras douradas: "Aqui ninguém espera sozinha." E logo abaixo, uma frase que ele mesmo escreveu: "O amor de mãe é o primeiro lar que a gente tem, e o último que a alma visita antes de descansar." O carrinho ficou na porta, como símbolo, não mais de pobreza, mas de legado. E todas as manhãs, André o empurrava sozinho pelas ruas da vila, levando pão, sopa e esperança, mesmo em dias de chuva. Principalmente nos dias de chuva. Às vezes, ele ainda falava com ela. Não em voz alta, mas dentro do peito. E, de alguma forma, sempre que o vento soprava diferente, ele sentia o cheiro de café e sabão, o cheiro da casa antiga, o cheiro da infância. Um dia, sentado na varanda, olhou para o céu e sussurrou: "Você tinha razão, mãe. O sol sempre volta." E naquele instante, um raio de luz atravessou as nuvens e iluminou o carrinho. Parecia uma resposta. A vida é breve, mas o amor verdadeiro é eterno. Não espere o amanhã para dizer o que o coração sente hoje, porque um dia o silêncio será a única resposta, e o que restará será o eco do que poderíamos ter dito. O tempo passou. Os anos levaram rugas novas ao rosto de André, mas devolveram ao olhar dele uma doçura que o sucesso havia roubado. A vila cresceu. Agora havia cores nos muros, risadas nas praças e cheiro de pão quente nas manhãs. No portão do lar Dona Lourdes, o carrinho repousava embaixo de um pé de ipé, coberto de flores amarelas que o vento derrubava. As rodas enferrujadas, o cabo gasto, mas firme, como a memória que resiste ao tempo. Toda manhã, André empurrava o carrinho pelas ruas, levando alimentos e histórias. As crianças corriam atrás, e os idosos o cumprimentavam com um sorriso que parecia uma bênção. Um dia, uma menina o perguntou: "Moço, por que o senhor faz isso todo dia?" André se abaixou, olhou nos olhos dela e respondeu com voz mansa: "Porque tem coisa que a gente não faz por obrigação, faz por amor. E o amor da minha mãe era assim." A menina sorriu e ajudou a empurrar o carrinho. E ali, naquele gesto simples, o tempo se dobrou, como se Dona Lourdes caminhasse ao lado deles outra vez, invisível, mas presente em cada olhar grato, em cada prato servido, em cada vida tocada. Ao entardecer, André costumava sentar-se na varanda da antiga casa. O céu ficava dourado e o barulho distante do carrinho ecoava no ar. Fechava os olhos e, por um instante, podia jurar ouvir a voz dela, doce e firme, dizendo: "O sol sempre volta, meu filho, mesmo depois da noite mais longa." Ele sorria e deixava que o vento levasse essa frase para longe, porque sabia que em algum lugar alguém precisaria ouvi-la também. Ame seus pais enquanto há tempo. Abrace, ligue, agradeça. O amor que você adia hoje pode ser o silêncio que te fere amanhã. Nenhum sucesso compensa a ausência de quem te ensinou a sonhar. Porque o amor de mãe é o primeiro lar que a gente conhece e o último que o coração esquece. Se essa história tocou seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que ainda tem tempo de dizer "eu te amo". Histórias como essa nos lembram que o amor é o único legado que o tempo não destrói. Porque enquanto o mundo corre atrás de sucesso, há corações que só esperam uma ligação, um abraço, uma palavra: mãe. Que essa história te lembre do que realmente importa. Comente. Amor de mãe é eterno. Inscreva-se para mais histórias que falam à alma.